Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, à primeira vista parece só mais um número no mercado financeiro, mas que na verdade é um baita sinal de alerta geopolítico. É o preço do cobre. Exato. Pode parecer um tema de nicho, né? Mas o que está acontecendo com esse metal é tipo um termômetro para a transição energética global e, claro, para o lugar do Brasil nisso tudo. A gente tem em mãos uma análise fascinante chamada COBRE, o indicador de risco da transição energética. E a nossa missão aqui é ir além do óbvio. Exatamente. É entender por que essa alta recente do cobre não está vindo dos suspeitos de sempre, sabe? Vamos ver como a crise numa única empresa lá no Chile pode bagunçar a cadeia global toda. E abrir uma janela de oportunidade que ninguém esperava. Isso. Ok, vamos desvendar isso. Perfeito. Porque quem olha de fora, assim, superficialmente, vê só mais uma commodity subindo. Mas o que essa análise mostra é uma inversão de lógica. Como assim? A gente não está falando de um boom de demanda puxando os preços para cima. O que a gente está vendo é a materialização da fragilidade da oferta. Ah, entendi. O mercado não está precificando otimismo, ele está precificando risco, escassez, instabilidade. E é isso, né, que muda completamente o jogo. E essa foi a parte que me pegou. Porque normalmente, quando o cobre sobe, a gente pensa logo em duas coisas. China ou IA? Exato. Ou a China está construindo cidades inteiras de novo, ou a revolução da inteligência artificial está precisando de uma quantidade absurda de metal para os data centers. Certo. Mas a análise diz que, assim, embora isso exista, a história principal é outra, né? A história principal se divide em duas forças que estão agindo juntas. E olha, uma delas é bem mais explosiva que a outra. A primeira é macroeconômica. É quase um movimento de manual. O mercado está apostando que o Federal Reserve americano... O Fed. Isso, o Fed. Que ele está próximo de encerrar o ciclo de alta de juros. Ah, o que no fim das contas significa um dólar potencialmente mais fraco. Exato. E, historicamente, um dólar mais fraco tende a inflar o preço de commodities que são cotadas em dólar, como o cobre. Ok. É um vento a favor, mas é só isso, um vento. Não explica a tempestade que a gente está vendo. Então, qual é a tempestade? Onde que está o epicentro disso tudo? O epicentro está no maior produtor de cobre do mundo, no Chile. Chile? A gente está falando de um choque de oferta real, físico, vindo de lá. E o nome no centro de tudo isso é uma gigante estatal chamada Codelco. Codelco. O que está acontecendo lá não é um probleminha local. É um tremor que está desestabilizando todo o mercado global de cobre. Uma gigante estatal com problemas de produção. Isso soa perigosamente familiar para quem acompanha a economia aqui no Brasil. Pois é. Mas a Codelco não era para ser uma referência? Uma das maiores, mais experientes do mundo? O que deu tão errado? Deu tudo errado ao mesmo tempo. A análise descreve o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. A produção não caiu um pouquinho, ela foi drasticamente reduzida. Em algumas operações, até suspensa. E o motivo não é um só. É uma combinação, assim, perversa de fatores que se retroalimentam. Como o quê, por exemplo? Primeiro, problemas operacionais, muito graves. A análise aponta para uma sequência de acidentes de trabalho que simplesmente paralisaram minas. Nossa. Segundo, problemas geológicos. As minas da Codelco são antigas, sabe? Algumas das mais antigas do mundo. Entendi. Elas estão cada vez mais profundas, o teor do minério está caindo e aí surgem falhas geológicas inesperadas. Isso torna tudo mais caro e mais perigoso. Então, basicamente, a parte fácil do cobre chileno já foi extraída. Em grande parte, sim. E para completar o cenário, tem uma avalanche de litígios ambientais. A Codelco opera no deserto do Atacama, uma das regiões mais secas do planeta. A questão da água. Exatamente. A disputa por água com as comunidades é feroz. E a pressão regulatória para a empresa parar de usar água doce e investir bilhões em usinas de dessalinização é enorme. Isso tudo trava as operações, drena o caixa. Tá, mas uma empresa, mesmo sendo uma gigante como a Codelco, consegue bagunçar o mercado global a esse ponto? Ou tem algo mais aí? Consegue. Consegue porque não estamos falando de uma queda marginal. A análise é bem clara.
Milhões de toneladas de cobre estão sendo, na prática, retiradas do suprimento global por causa dessa crise. É muita coisa. E o mais importante não é nem o número, é a percepção do mercado, o que a análise chama de crise de execução e de governança. Ah, O mercado olhou para a Codelco, que era um porto seguro de oferta, e passou a enxergar um navio à deriva. Essa percepção de risco sistêmico é isso que está sendo embutido no preço. O cobre ficou mais caro porque ficou menos confiável. e aqui é onde a coisa fica interessante de verdade. Porque, pelo que eu entendi da análise, os problemas da Codelco não são um caso isolado, sabe? Um ponto fora da curva. Não, de forma alguma. Eles são, na verdade, um sintoma de tendências muito maiores que estão acontecendo em toda a região. A gente vê é um aumento dramático do risco político e regulatório em todo o cinturão do cobre. Estamos vendo no Chile, no Peru, até na Argentina, debates muito sérios sobre o aumento de royalties na mineração. O que, para um investidor que precisa planejar um projeto para daqui a 20, 30 anos, deve soar como um alarme de incêndio. Exatamente. Em alguns círculos políticos se discute abertamente a nacionalização parcial de minerais considerados críticos. Nossa, Imagina o que isso faz com o apetite para investimento. Abrir uma mina nova de cobre custa bilhões de dólares e pode levar mais de uma década. Ninguém vai assinar um cheque desses num ambiente onde as regras podem mudar da noite para o dia. o capital simplesmente some. Sam, o capital para novos projetos, que seria a oferta do futuro, simplesmente seca. Mas esse tipo de risco político em países produtores de commodities, isso não é exatamente uma novidade. As mineradoras não precificam isso desde sempre? O que mudou agora? O que mudou foi a sobreposição desse risco político com outra camada de complexidade que a análise destaca muito bem. Que é? A dimensão ambiental e social. O famoso ESG. A tal da licença social para operar deixou de ser um conceito vago de relatório de sustentabilidade. E virou um fator de custo. Virou um fator de custo e de risco real, imediato. Voltando ao exemplo da água no Atacama, Exato. Aquele conflito não é mais resolvido com um projetinho social na comunidade vizinha. Agora, ele resulta em ordens judiciais que param a produção. ou exigem investimentos bilionários. Como as usinas de dessalinização, que a gente mencionou, o custo para extrair uma tonelada de cobre no Chile subiu de forma permanente por causa disso. Não é um ciclo, é estrutural. Isso muda completamente a lógica do negócio. Totalmente. E nos leva a uma nova dinâmica de mercado que a análise aponta. O mercado agora não premia só quem tem a maior reserva geológica. Premia quem? Quem consegue gerir o risco ESG de forma mais eficiente. Não adianta ter um minério se você não consegue provar para o mundo que pode extrair de forma estável, segura e responsável. A confiabilidade virou uma commodity. Então, se a gente juntar as peças, o preço do cobre hoje não reflete só a oferta e demanda pelo metal. Não mesmo. Ele embute o custo da instabilidade política na América do Sul e o custo crescente da responsabilidade ambiental. Perfeito. Risco da transição energética. É a definição perfeita. Pense em cada carro elétrico, cada turbina eólica, cada painel solar. Tudo precisa de cobre. Muito É cobre. uma quantidade massiva de cobre. Se o principal insumo dessa transição se torna mais caro e arriscado de obter por razões geopolíticas e ambientais, o custo e a velocidade de toda a transição energética global são diretamente impactados. Entendi. O cobre deixou de ser aquela commodity SATA e virou o termômetro dessa complexidade toda. Certo. Então, se a corda está esticando desse jeito na região andina, que sempre foi a grande fornecedora do mundo, a lógica diz que, bom, o capital e a demanda vão procurar outro lugar. Exato. E a análise parece dizer que todos os olhos se voltam para o Brasil. Como que essa crise dos vizinhos vira uma oportunidade para a gente? Olha, a oportunidade é imensa e se desdobra em várias frentes. A primeira, e mais óbvia, é para a Vale. A Vale S.A. Isso. A empresa é uma das maiores do mundo. E a alta do preço não só do cobre, mas também do níquel, que é outro metal fundamental para baterias, é um vento de cauda fortíssimo para os resultados. A gente está falando de operações gigantescas como o Salobo lá no Pará, certo? Que já é uma das maiores minas de cobre do mundo. Exatamente. É uma operação do tamanho de uma cidade no meio da Amazônia, que se torna ainda mais valiosa nesse cenário. Para a Vale, o impacto é direto no caixa.
imediato. Mas a análise vai além, né? Vai muito além do efeito de curto prazo para uma empresa só. Ela fala de um imperativo estratégico para o país. Que seria? O de acelerar o desenvolvimento dos seus próprios depósitos, de cobre e de outros metais críticos. O timing, como a análise aponta, é perfeito. Por quê? Enquanto os investidores estão com o pé atrás para colocar bilhões de dólares nos Andes, o Brasil tem a chance de se apresentar como uma alternativa mais estável, mais previsível. O país pode se posicionar como um fornecedor de baixo risco de compliance, como diz o texto. O que isso significa na prática, sei lá, para uma montadora alemã? Significa que, para o CEO dessa montadora lá em Munique, comprar cobre do Brasil deixa de ser só uma decisão de preço. Vira uma decisão estratégica. Vira uma decisão de gestão de risco da cadeia de suprimentos. Ele precisa garantir que em 2030 vai ter o cobre para produzir os carros elétricos dele. Se a oferta do Chile e do Peru fica incerta, e o Brasil se apresenta como um parceiro com regras mais claras, o país ganha uma vantagem competitiva gigantesca. É quase como vender um seguro junto com o metal. É uma ótima analogia. O Brasil pode e deve usar este momento para atrair investimento estrangeiro direto, de forma massiva para o setor de mineração de metais básicos. Certo. Não é só sobre exportar minério, é sobre se integrar de forma estratégica às cadeias produtivas mais importantes do século XXI. E para a economia brasileira como um todo, para além da mineração? Na balança comercial, o efeito é direto. No momento em que o câmbio está pressionado, ter uma receita de exportação turbinada por commodities mais caras ajuda a equilibrar as contas. E isso gera mais arrecadação. Mais arrecadação para o Tesouro Nacional, através de royalties e impostos, que pode financiar outras áreas. Mas a análise também faz um alerta importante, não faz? Que é o clássico calcanhar de Aquiles brasileiro. Ter o recurso, mas... Saltar para escoá-lo. Exatamente. A infraestrutura. Exato. O alerta é muito claro. Não adianta ter o minério no subsolo e atrair o investimento se a produção não chega no porto de forma eficiente e barata. O Brasil precisa, com urgência, garantir que sua infraestrutura de logística, portos, ferrovias e hidrovias acompanhe esse potencial. Se o gargalo for logístico, a oportunidade vai ser desperdiçada. Ou, no mínimo, subaproveitada. No mínimo. A eficiência no escoamento é tão crucial quanto a eficiência na extração. Ok, vamos recapitular o que a gente viu. A alta do preço do cobre não é um movimento especulativo comum. Longe disso. É, na verdade, um sintoma profundo da fragilidade da oferta na América do Sul, com epicentro nos problemas de governança, políticos e ambientais lá no Chile. Isso. O mercado está punindo a ineficiência. E a instabilidade. E precificando a escassez que isso tudo gera. É um rearranjo geopolítico acontecendo em tempo real, impulsionado por um metal que muita gente considerava assim, sem graça. E no meio dessa crise regional surge uma oportunidade talvez única para o Brasil se consolidar, não apenas como um grande exportador de commodities, Certo. mas como um ator estratégico e confiável na cadeia de suprimentos da transição energética global. A síntese é essa. Mas isso tudo levanta uma questão final, um pouco mais ampla para se pensar. Diga. A análise foca brilhantemente na crise da oferta e na oportunidade que se abre. Mas se o cobre, um metal absolutamente fundamental para a eletrificação, para os carros elétricos, para toda a infraestrutura verde... E se ele está se tornando tão difícil e caro de extrair por essas razões geopolíticas e ambientais... Exato. O que isso realmente nos diz sobre o custo real e o ritmo verdadeiro da transição energética global? Talvez o maior obstáculo para um futuro verde não seja a tecnologia, sabe? A inovação em baterias ou a eficiência dos painéis solares. Talvez o grande gargalo seja a nossa capacidade de extrair os materiais mais básicos da Terra, de forma estável, economicamente viável e, acima de tudo, sustentável. A transição energética começa debaixo da Terra, e essa base, como a gente está vendo, parece estar cada vez mais instável. E para mais conteúdos sobre mercado de crédito de carbono, siga para se manter sempre atualizada.